A mensagem de hoje, ela é sobre uma notícia muito legal que vinha de Belém. É como se fosse assim um jornal que estivesse vendendo uma notícia e falando extra, extra notícias de Belém. Mas na verdade, na época de Jesus não existia esse negócio de jornal, né? Mas eu vou contar algumas coisas para vocês que falam sobre como a gente pode encaminhar uma notícia de um lugar para o outro. Muitas vezes a gente conta uma notícia para outras pessoas assim, né, de boca. A gente vai e conta uma notícia, uma novidade. Mas como é que na época de Jesus as novidades iam de um lugar para outro? A gente vai poder saber isso e por causa disso eu vou dividir o quadro em dois e vou contar uma história da Bíblia, que é a história do nascimento de Jesus. Como que as notícias do nascimento de Jesus puderam chegar para todo mundo de uma maneira bem rápida, numa época que nem tinha internet, né, gente? Não tinha. Então eu vou contar isso para vocês e vou contar algumas coisas em relação a como a gente manda notícia e no final a gente vai até fazer uma brincadeira com a história bíblica, contando de que forma que a gente poderia ter tido essa notícia se fosse nos dias de hoje. Bom, enfim, vamos primeiro contar a história bíblica, mas antes vamos saber como que antigamente as pessoas mandavam notícias umas para as outras. Né? Será que era através dos jornais? Como é que seria isso, né? Bom, uma das maneiras de mandar notícia de um lugar para o outro era através do pombo-correio. Aí você vai dizer, tia, pombo-correio não existe. E eu vou dizer para vocês, olha, existe. Antigamente, quando alguém queria enviar uma mensagem, usava aves como pombos e corvos. Mas não era esse pombo que tem aí na pracinha, que a gente joga pãozinho, não. Não era, não. Eram pombos assim maiores, mais encorpados, mais robustos. Até hoje existe ainda pombo-correio. Sabe por quê? Porque esse tipo de pombo, eles têm uma memória de saber aonde eles moram. Então, eles têm essa característica de sempre voltar para o lugar aonde eles moram. Se você levar esse pombo para bem longe e soltar esses pombos, eles vão voltar para o local onde eles moram. Então, as pessoas aproveitaram essa característica desse tipo de pombo para transformar eles em pombos-correios. Então, o que acontece? Eles são treinados a voar a cada vez distâncias mais longas do lugar onde eles moram. Desde pequenininhos, as pessoas treinam esses pombos primeiro para voar próximo da casa deles, um pouquinho mais longe, e aí quando eles ficam bem treinados, eles são capazes de, quando estão bem longe da casa deles, voltarem para a casa deles, mesmo que seja longe. Então as pessoas amarram, às vezes na perninha do pombo, uma mensagem, ou então põem no pescoço do pombo uma mensagem, e eles voam de longe de onde eles estão para ir para a casa deles. Então, principalmente na época da guerra, as pessoas aproveitaram essa característica desse pombo. Esse moço, por exemplo, está com esse uniforme porque ele é um soldado da Primeira Guerra Mundial. E eles levavam os pombos lá para a guerra, ou seja, para bem longe da casa deles, dos pombos, e botavam as mensagens na perninha deles e soltavam. O pombinho voltava para a casa dele, levando a mensagem. E aí, quando chegava no seu destino, que era a casinha do pombo, tinha uma pessoa lá esperando para tirar essa mensagem do pezinho dele. Então, esses pombos, durante a guerra, foram muito úteis. Eles eram levados aqui dentro dessa caixa, e aí eles voavam de volta para a casa deles, levando alguma coisa na perninha. Muito interessante isso. Vocês imaginam que na guerra tinha até um soldado que ele era destacado para ficar levando os pombos. Por quê? Porque era muito difícil a comunicação. Então a comunicação se fazia assim. Mas será que na época de Jesus, muito antes desse negócio, dessa guerra aí, alguém levou a mensagem do nascimento de um pombo-correio?
Não, não foi isso, né? Na Bíblia a gente vê que não foi, né? E antes de Jesus nascer, muito antes, 59 anos antes de Jesus nascer, tinha uma outra maneira de mandar as mensagens. Muito antes, mais ou menos isso, 59 a 60 anos antes de Jesus nascer, o imperador romano Júlio César, ele gostava de contar todas as conquistas dele. Então, ele inventou uma publicação oficial lá do Império Romano que chamava Acta Diurna. Era como se fosse um jornal, né, que informava todo dia para a população de todos os cantos do Império sobre ciência, sobre política e sobre as conquistas do imperador Júlio César. Aí, para escrever a Acta Diurna, surgiram os primeiros jornalistas. Eles eram os correspondentes imperiais, né? Era assim um tipo de tia Verônica, sabe, do passado. A tia Verônica é jornalista. Então, é como se fosse isso, eram os correspondentes imperiais. E tinha papel? Tinha, né, gente? Lembra que na semana passada, quando a gente foi falar do Dia da Bíblia, a gente falou do papiro, que foi feito lá no Egito? Papel tinha, só que era muito caro. Então o imperador inventou uma maneira bem legal de botar as notícias. Eles colocavam numas placas grandes de pedra ou de madeira no meio da praça. E aí, quem sabia ler, ia lá perto e lia. Eu, por exemplo, não entendo nada do que está escrito nesse Acta Diurna. Uma confusão, umas letras esquisitas. Mas acontece que lá o imperador Júlio César, ele sabia ler e as pessoas assim mais importantes sabiam e ficavam sabendo de todas as notícias. Mas e aí, gente? E quando Jesus nasceu? Quem será que levou a notícia para todo mundo? Por quê? O governador Herodes, ele não queria saber de ficar contando que Jesus nasceu. Ele não queria saber de um rei dos judeus ali naquela região. Pelo contrário, se ele achasse Jesus, ele podia até matar. Então, como que será que essa notícia foi dada? Será que foi através de um pombo-correio? É claro que não. A Bíblia nos conta como que foi essa mensagem, como essa mensagem foi passada. Num capítulo onde está escrita a história dos anjos e os pastores, lá em Lucas 2, de 8 a 14. Lá em Lucas 2, de 8 a 14, diz o seguinte, que havia naquela região onde Jesus nasceu, pastores que estavam ali guardando o seu rebanho durante as vigílias da noite. E começaram a perceber que o céu estava se modificando. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam. E eles ficaram olhando e achando aquilo muito estranho e ficaram com grande temor. Mas aí o anjo falou assim, não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria que será para todo o povo. Uma boa nova. E aí junto desse anjo desceu, segundo a Bíblia, um monte de outros anjos, como se fosse um exército de anjos do céu. E aí os pastores ficaram olhando e eles começaram a dizer, não temas, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo Senhor. Então, quem levou a mensagem foram os anjos. O próprio Deus mandou anjos para contarem do nascimento de Jesus primeiro para os pastores. E os pastores, com isso, conseguiram ir até onde Jesus estava, porque os anjos disseram, vocês vão encontrar um menino envolvido em faixas, deitado numa manjedoura. Aquele é Jesus. E eles foram direitinho, encontraram Jesus lá deitado e o adoraram. Mas não foi só através dos anjos que a mensagem foi passada, não. A mensagem de Belém sobre o nascimento de Jesus também veio através da presença de uma estrela no céu. Deus, além de ter mandado os anjos falarem com os pastores, ele colocou no céu uma estrela diferente. E algumas pessoas que estavam vindo do Oriente olharam aquela estrela e viram que ela era uma estrela diferente e que ela estava exatamente em cima de onde Jesus tinha nascido. E esses magos lá do Oriente foram exatamente seguindo a estrela até onde Jesus estava. Então, o próprio Deus anunciou de duas maneiras.
Uma das maneiras foi através dos anjos e outra através dessa estrela que iluminava exatamente o lugar onde Jesus estava. E aí os magos puderam ir até onde Jesus estava e também o adoraram. E a notícia correu muito mais rápido do que um pombo-correio, né? E muito mais rápido até às vezes do que aquele jornal de Júlio César. E aí, essa história realmente é uma história de muito amor, muito amor. Agora, como será que seria se por acaso fosse agora, nos tempos de agora? Como será que essa notícia ia ser passada? Vamos ver, assim, só por curiosidade, de que forma podia ser passada essa notícia se por acaso existisse lá em Belém um tal de Belém News. Belém News, vamos imaginar? Isso não está na Bíblia, é uma história inventada da cabeça da gente. E quem vai me ajudar a contar essa história é o tio Eduardo, a tia Mariane, a tia Ana Luísa e o tio Bernardo. Vamos ver? Boa noite. Está começando mais um telejornal Belém News. Após a publicação do decreto de César Augusto para que toda a população do Império se recenseasse, Belém está à beira do caos. E chega a notícia agora de que pastores de ovelhas invadem a cidade de Belém, trazendo uma mensagem de anjos. Anjos que diziam: Não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E junto com o anjo surgiram outros anjos, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Além disto, o que chama a atenção de todos é o surgimento de uma superestrela nos céus de Belém. E do Oriente chega a informação de que magos seguiram a estrela e que, chegando à cidade, trouxeram presentes para o menino Jesus: ouro, incenso e mirra. E seguindo a nossa edição de hoje, vamos ver uma entrevista exclusiva com Dona Maria e seu José? Tudo começou assim. Eu e Maria estávamos noivos para casar. Os preparativos do casamento já estavam combinados entre nossas famílias. Maria, conta a história do anjo. Eu estava um dia em casa, arrumando tudo, como de costume, e de repente um anjo apareceu. Sim, ele apareceu na minha frente. E ele me disse que eu seria a mãe daquele que viria salvar o mundo, filho de Deus, do próprio Deus. Eu já conhecia a promessa de Deus, só não imaginava que logo eu, seria a mãe de Jesus. Sim, o anjo me disse que o nome dele seria Jesus. Jesus. Então, depois que o anjo se foi, eu fiquei bem mais tranquila e pensei: seja feita a vontade do Senhor. Aqui está sua serva. Olha, eu fiquei tão alegre, mas tão feliz, que do meu coração saíram palavras e palavras de louvor ao Senhor. Como você já sabe, íamos casar e eu estava apaixonado. Não é que eu tive uma surpresa? No dia seguinte, Maria me contou tudo. Eu fiquei pensando, atordoado, até que peguei no sono. E foi aí que tive um sonho. Neste sonho, eu vi um anjo. E esse anjo falou comigo. E ele me trouxe palavras de paz que acalmaram meu coração. Eu acordei e passei a entender tudo o que estava acontecendo. Era realmente a vontade de Deus. Era o cumprimento da promessa do Messias prometido. O Salvador esperado por todos. Meu filho iria nascer. Por causa do censo, tivemos que fazer a viagem de Nazaré até Belém. Uma viagem cansativa, no qual Maria estava grávida. Foi bem difícil para nós. Eu estava no final já da gravidez, o bebê já ia nascer.
e não havia lugar. Nós procuramos em vários lugares, nada estava disponível. O único lugar que achamos foi uma estrebaria, um lugar simples. Quando ele nasceu, colocamos ele numa manjedoura. E para nossa surpresa, tivemos visitas. Visitas de pastores, de magos, e ainda trouxeram presentes. Presentes muito especiais, ouro, incenso e mirra. E assim termina mais uma edição do nosso telejornal no canal Belém News. Boa noite.